Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Melo, médico pediatra, autor do blog Pediatra do Futuro, estou falando aqui da Paraíba e queria agradecer primeiro ao convite dos organizadores do Congresso Nacional de Desenvolvimento Infantil para participar. E o meu tema vai ser doenças do adulto com raízes na infância, um tema que eu gosto bastante, onde eu vou tentar mostrar um pouco dos problemas que a gente está vivendo e propor uma forma de prevenção mais ampliada que envolva os cuidados desde antes do casal engravidar, na tentativa de a gente criar gerações mais saudáveis. Ok? Espero que todos gostem. Tem uma parte técnica da palestra que vai estar para os profissionais com alguns links de estudos, mas eu vou tentar falar de uma forma fácil e prática para que mesmo aquele que não esteja ligado à ciência possa compreender e possa tomar atitudes desde agora para mudar um pouco a saúde e possibilitar um desenvolvimento pleno dos seus filhos. Eu trabalho e atuo aqui na Paraíba, no estado da Paraíba, e onde trabalho em consultório privado e também numa unidade neonatal na capital, em João Pessoa. Moro no interior, na cidade de Bananeiras, e também trabalho com um grupo da Rede de Cardiologia Pediátrica Pernambuco em Paraíba, onde nós fazemos assistência às crianças com problemas cardíacos, e nesse sentido eu tenho bastante interesse e atuação na área de doença metabólica infantil e obesidade, hipertensão. Inclusive nós estamos implementando na cidade de Guarabira um ambulatório de obesidade infantil e síndrome metabólica na perspectiva de melhorar essa parte de prevenção. Então eu vou conversar com vocês exatamente sobre essas doenças do adulto com raízes na infância. Queria que vocês vissem essa foto e tentassem entender a significação dela, que seria uma gestante, claramente com obesidade, juntamente ao seu esposo, também aparentemente com excesso de peso, excesso de gordura abdominal. Depois a gente vê essa foto do bebezinho cada vez mais comum, em torno de 6 a 8 meses de vida com obesidade já. E mais para frente, na primeira infância, a geração que a gente está vendo que tem um consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e alimentos industrializados, e que vai perpetuando esse ciclo da obesidade. Um pré-adolescente obeso com sua mãe obesa, e aí mais para frente um quase adulto obeso e com sua família obesa e já com doença metabólica, e esse ciclo às vezes se fecha nisso aqui. É uma mãe obesa olhando para o seu filho adolescente grave numa UTI, sofrendo já tão cedo de problemas graves metabólicos ou decorrentes dessa alteração metabólica que pode ocorrer na obesidade. Por exemplo, uma asma grave pode ser potencializada por uma obesidade grave. Tudo isso sendo um contribuinte para uma condição de doença tão cedo. Então, na minha cabeça, essas doenças do adulto têm raízes na infância. Na verdade, isso aí já é um termo cunhado há muito tempo, e demonstrando de que nós não conseguiremos atuar e não temos muito sucesso de atuar com facilidade numa condição dessa que nós estamos vendo aqui, uma doença já instalada, e que talvez o caminho seja uma atuação mais precoce antes do casal engravidar, porque a gente nesse momento sim tem condições de gerar filhos mais saudáveis, com a tendência futura de menos doença, e principalmente a geração de uma mudança de estilo de vida, e não só a atuação medicamentosa, mas a atuação na alimentação, no sono, na qualidade de vida, como um promotor de gerações saudáveis. Esse gráfico é bastante clássico e mostra exatamente essa transição que aconteceu dos anos do início do século anterior, onde se morria basicamente grande parte de doenças infecciosas, e à medida que nós fomos prosperando na saúde com o advento de vacinas, com o advento de melhores condições sanitárias, de antibióticos, nós fomos havendo uma transição da mortalidade, e hoje se morre mais de doenças cardiovasculares e doenças que têm tudo a ver com a parte metabólica, com a obesidade, a hipertensão, as doenças renais e o diabetes. Alguma coisa aconteceu aqui
e que provavelmente também teve a ver com a globalização, com a melhoria das condições de vida, que fez com que a população saísse dessa condição para essa condição. E nós precisamos começar a buscar um equilíbrio nisso aí. Então, a situação hoje é extremamente séria, tanto que a OMS já cunhou o termo globesidade, porque a obesidade não é exclusividade de países, mas de algum grupo de países, mas ela está presente no mundo inteiro. Se observa um aumento drástico nos últimos 30 anos e está ligado muito a essa questão de globalização e melhoria das condições de vida. E parece-me que populações que sofreram as agruras da desnutrição proteico-calórica e que eram de baixa renda, hoje melhoraram de vida, mas continuam tendo acesso a alimentos nutricionalmente pobres e que possibilitaram a troca da desnutrição pela obesidade e a síndrome metabólica. Por isso se usa esse termo duplo fardo da obesidade e desnutrição, que nós estamos convivendo hoje, às vezes na mesma família, do problema da má nutrição no sentido global, onde nós temos a deficiência de micronutrientes e, em alguns casos, a deficiência de macronutrientes na gestação, afetando o futuro metabólico e o futuro da saúde dos bebês que nascem com baixo ou com alto peso, mas programados para se tornarem doentes cada vez mais cedo. Além disso, não bastasse, nós temos o controle relativo do tabagismo, mas trocamos por um problema gravíssimo que é o sedentarismo e excesso de tempo sentado. Então essas doenças custam muito ao sistema de saúde. No SUS se estima que são 7,5 bilhões de reais por ano gastos com as doenças decorrentes, pacientes cada vez mais cedo sendo colocados em hemodiálise, fazendo cirurgias cardíacas cada vez mais precoces, sofrendo de hipertensão grave e difícil controle, e no mundo se estima que as doenças metabólicas causam 3 milhões de mortes, mas na verdade as mortes só são a ponta desse iceberg. Nos Estados Unidos se estima que há uma possibilidade de que em 2030 o sistema financeiro entre em colapso se mantiver o crescimento dessas doenças metabólicas atual, exatamente porque essas doenças elas são extremamente custosas para o sistema de saúde e cada vez mais prevalentes na população. Esse gráfico aqui da POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, mostra exatamente aquilo que eu falei do aumento nos últimos anos, nos últimos 30 anos do problema. São crianças entre 5 a 9 anos, no período dos anos 70, 80 e 90, e vejam que no gráfico, à medida que houve uma diminuição importante do déficit de altura, houve alteração no déficit de peso, houve um aumento importante do excesso de peso e obesidade, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Isso é muito grave, porque nós estamos falando de crianças de 5 a 9 anos de idade. Esse estudo que foi divulgado esse ano, todos podem ter acesso, o estudo ERICA, que é o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, mostrou informações importantes também. Foi feito com 75 mil adolescentes de 5 cidades, onde se mostrou 50% tinham um comportamento alimentar saudável, ou seja, 50% não tinha. 55% da amostra, sendo 70% do sexo feminino, era inativo fisicamente. Cerca de 25% já tinha pressão alta desses adolescentes. Mais de 25% já sofria de sobrepeso e obesidade, sendo 20% dos obesos contribuindo ao mesmo tempo tendo obesidade e hipertensão. Uma porção importante, metade da amostra tinha HDL baixo, que é um fator de risco importante para a doença metabólica, e ainda assim 2,5% praticava tabagismo. A dieta, apesar deles referirem que consumiam frequentemente arroz, feijão e leguminosas, tinha um alto consumo de alimentos açucarados e ultraprocessados, com inadequação de cálcio, vitaminas A e E, e quando se coloca o consumo excessivo de ácidos graxos saturados, sódio e açúcar livre, se traduz em quê? Fast food. E não, por exemplo, o ovo com queijo de coalho. A grande parte das calorias dessa amostra estudada era consumida na forma de açúcar, 1/4 da alimentação. Então, assim,
Diante disso, eu queria mostrar para vocês esse conceito da programação metabólica, que é o quê? Nosso organismo tem um momento importante na qual o genoma é moldado é preparado para a vida futura. E a depender disso, nós vamos ter o desenvolvimento, o aumento do risco dessas doenças crônicas. Já em 1977, esse autor, Forsdal, ele mostrava exatamente uma observação de que a incidência importante de pobreza ele observava que a incidência de pobreza na infância e adolescência parecia se seguir posteriormente com a prosperidade, ou seja, se essa criança ou esse adolescente que sofreu deficiência nutricional mais tarde fosse apresentado a um ambiente próspero, mas próspero no sentido de aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, calóricos, ou um excesso de alimentação, tinha um fator de risco para a doença aterosclerótica. E Barker, que foi o pai desse conceito da programação metabólica, mostrou isso com vários estudos, que de certa forma nós nascemos programados a depender das condições intraútero para desenvolver essas doenças. E veio o conceito também dos 1000 dias, que seriam o quê? São os 270 dias da gestação, juntamente com os 2 primeiros anos de vida, sendo esse um momento crucial para a formação dessa resposta metabólica decorrente da formação genética e epigenética, possibilitando para o indivíduo ter uma resposta negativa ao excesso de nutrientes, de influxo, com acúmulo de gordura corporal e posteriormente desenvolvimento de doenças metabólicas diversas. Hoje, quem quiser procurar um pouco na literatura, o termo em inglês mais usado é o DOHAT, que é Origem Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença, e eu faço parte também como observador desse grupo da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha com o tema. Então, a história que baseia esse estudo começou com a observação da chamada fome holandesa, nos anos de 1944 e 1945. Era uma população que estava durante a guerra, ao longo da guerra, foi isolada pelos alemães, e essa população sofreu um agravo nutricional seríssimo, onde não se chegava comida nessa população. E aí observadores posteriormente, quando voltaram a estudar essa população nos anos 20, 30 anos depois, e que já tinha sido resolvida a guerra e que estavam vivendo um momento de normalização ou um excesso até de prosperidade de alimentação, viram que nesse grupo que sofreu esse agravo nutricional era altíssima a incidência de doenças metabólicas, mostrando que talvez o corpo naquele momento da fome se adaptou para viver com fome, e consequentemente viver com fome para o corpo significaria ter um aproveitamento muito grande dos nutrientes, e posteriormente, com o excesso de influxo desses nutrientes, esse grupo desenvolveu a doença do excesso de nutrientes, que na verdade doença de excesso de malnutrientes, que eu chamo, que é a obesidade. Então, esse estudo foi publicado esse ano, vale a pena o pessoal daqui que é profissional de saúde ler, exatamente compilou esses dados e mostrou que exatamente essa consequência da malnutrição materna, da gestante, e o desenvolvimento de doenças crônicas nos descendentes está aqui, demonstrado com aumento de obesidade, aumento de índice de massa corporal, dislipidemia, diminuição da tolerância à glicose, começo precoce de doença coronariana, renal, desenvolvimento de alto risco cardiovascular, aumento de peso, doença vascular em si, com aumento da espessura do interior das artérias carótida e femoral, talvez explicando exatamente, mostrando essa importância nos primeiros 1000 dias e essencialmente no início da gestação, de que uma boa nutrição pode ter. Então, na verdade, isso tudo ocorre aqui no DNA. Aqui é um cromossomo. Os nossos cromossomos, antigamente a gente pensava que era como se fosse uma receita de bolo, na qual o indivíduo que tivesse lá sua carga genética herdada, ela sempre iria resultar
num produto único, digamos assim, sem possibilidade de modificação. Foi quando se começou a descobrir exatamente essa situação na qual algumas substâncias agem no nosso DNA, fazendo com que haja a repressão, a supressão ou a repressão de uma resposta de um dado gene, e que, se for um gene herdado de doença, vai ser extremamente benéfico para o indivíduo. Em vários momentos que vão desde a presença do gene ali no cromossomo até a expressão, a transcrição e posteriormente translação numa proteína que tem um efeito metabólico, pode existir interferência dessa condição nutricional. E, na verdade, o mais importante é que, por exemplo, aqui esse Mzinho são os radicais metil, eles se ligam a um dado gene e fazem o desligamento, digamos assim, desse interruptor que fazia esse gene funcionar. E se esse gene for um gene promotor de saúde, que evite uma doença, ou evite uma alteração metabólica, isso é extremamente benéfico. Então imagine isso. O nosso genoma ele é cheio de pontos, de interruptores, e esses elementos fornecidos pelos nutrientes, eles vão lá e ligam ou desligam esses genes, fazendo com que se forme uma tendência, e se for uma tendência de expressar proteínas, reprimir proteínas que significariam doença, e suprimir, aliás, estimular os genes que dariam uma saúde metabólica para o indivíduo, isso é extremamente benéfico. Então, um caso clássico e que demonstrou essa influência da nutrição e dos radicais metil e da alimentação é do ratinho agouti. O ratinho agouti, ele normalmente é um ratinho que é marrom e magrinho, e quando ele sofre uma ação epigenética, faltando esses radicais metil, ele se torna obeso e da pelagem amarelada. Então, quando você fornece na gestação adequadamente esses radicais metil, que a gente vai ver quais são as fontes nutricionais, não existe o desenvolvimento da doença metabólica. Então aqui, basicamente falando de 4 nutrientes importantíssimos, seria o folato. E aí o folato não só na forma dos suplementos de ácido fólico, mas também na forma das fontes alimentares, que são basicamente os folhosos verdes, e de fontes animais nós temos, por exemplo, as carnes, o fígado como fonte de folato, as leguminosas também são fonte de folato, a vitamina B12, que está presente também nas leguminosas e nas proteínas animais, no ovo, na carne, no peixe, no frango, a betaína também participa desse processo, fonte importantíssima, a beterraba, e a colina também participa nesse processo. A colina também está presente no fígado, nas leguminosas, em algumas proteínas animais, principalmente no ovo, e todos esses nutrientes atuam em conjunto para fornecer exatamente esse radical metil, e que esse radical metil, estando presente no organismo naquele momento do estabelecimento do pool epigenético do indivíduo nas primeiras semanas de gestação, vai haver exatamente a supressão de genes de doença e dessa tendência de desenvolver doenças, e da expressão de genes mais positivos. Então, assim, outra coisa, um conhecimento que sempre se colocou, mas aí a carga está só em cima da mãe, é só a mãe que tem que, onde a gente tem que agir. E essa capa clássica da revista Times, né, como os primeiros 9 meses eles formam o resto da sua vida, né, determinam o resto da sua vida. Na verdade, não. Estudos recentes, vocês não precisam entender esse gráfico aqui, é só ter referência para o pessoal que quiser pesquisar mais a fundo, veja, mostrou que também existe a transmissão dessa característica epigenética através de fatores ambientais, que não são só os nutrientes, mas são principalmente eles, que vão lá, alteram células da linhagem germinativa do pai, e que também são transmitidas através das gerações. Então, não só a mãe, mas também o pai tem influência nisso, porque ele pode doar esse genoma alterado
epigeneticamente para a sua prole. Então, assim, além disso, como eu falei ali, que não é só nutrientes, se descobriu e se cunhou esse termo novo chamado exposoma, e o exposoma, conceituando, é a medida cumulativa das influências ambientais e das respostas cumulativas ao longo da vida, incluindo exposições do ambiente, alimentação, comportamento e processos endógenos. Então, para vocês entenderem aqui a prole, o ambiente fetal importa bastante. Os fatores internos da mãe também, e aí vem nutrientes, vem medicamentos, vem doenças intercorrentes, e o ambiente externo também, que aí formaria esse exposoma, é o conjunto de tudo isso. Então, veja que exercício físico, alimentação mais equilibrada, mais adequada, atividade ao ar livre, sono, contrastando com o quê? O efeito da poluição ambiental, da exposição a alimentos ultraprocessados, açucarados, do estresse, do fumo. Há uma interação no organismo e as respostas orgânicas são aprendidas pelo organismo que se adapta, e se essa adaptação significar doença, existe a tendência disso ser transmitido nas gerações. Então nós não temos que pensar só na alimentação, e nós temos que pensar além disso no estilo de vida, em tudo isso aqui do estilo de vida. Vejam que é exatamente dentro desse aspecto que eu coloco essa proposta de uma prevenção e de uma atuação além dos 1000 dias, que aí vai envolver exatamente todo esse processo que eu vou falar agora. Na pré-concepção é importante saber isso, que algumas marcas epigenéticas dos pais são transmitidas à prole. Ou seja, se o casal quer ter filhos, que os dois busquem o momento de melhor saúde possível e se cercar de todos os cuidados possíveis para empreender essa gestação. No caso do embrião, as células desenvolvem determinadas funções especializadas através de mecanismos epigenéticos. Aquilo que eu já falei, o organismo, naquele momento que estão se formando os órgãos e as células desses órgãos, os sinais que existem, que ligam ou desligam genes que produzem proteínas que vão otimizar ou piorar o funcionamento desses órgãos, tem tudo a ver com a saúde futura. Então eu vou dar um exemplo prático. Se sabe que, do ponto de vista do desenvolvimento do diabetes, se o indivíduo teve durante a gestação um desligamento, por exemplo, de um gene que faria com que ele tivesse uma resposta metabólica mais alterada de hiperglicemia, ou seja, diminuiria a otimização do funcionamento do pâncreas, por exemplo, ao ser submetido a uma alimentação com excesso de carboidratos, se houver esse agravo durante a gestação e ele nascer com essa tendência, se quando o bebê nascer for submetido a uma alimentação riquíssima em açúcar, e que os dados aí da pesquisa aérea que eu mostrei já mostram isso, ele invariavelmente, além de ter um risco maior de desenvolver o diabetes, vai transmitir essas características para o futuro filho, por exemplo. Pode transmitir. Na fase pré-escolar e escolar, é importante dizer que, se você não conseguir ter uma gestação adequada, nessa fase ainda o epigenoma permanece flexível. Então, à medida que você melhora as condições ambientais, colocando tudo aquilo que eu coloquei anteriormente, exposição maior ao ar livre, estimular a atividade física, modificação alimentar, tentar minimizar um pouco esse contato com os poluentes, cuidado com os alimentos ultraprocessados, que contém também neles conservantes, corantes que alteram o nosso microbioma. Tudo isso é uma coisa que você pode atuar para modificar um pouco esse epigenoma. E quem sabe ajudar exatamente a reprimir um pouquinho a expressão dessas proteínas negativas que você já nasceu programado para exprimir, e estimular o equilíbrio digamos assim, dessa resposta metabólica do indivíduo. Na adolescência e no adulto jovem, as exposições nutricionais e ambientais vão alterar o quê? A herança epigenética das futuras gerações.
Então, é exatamente como eu disse, nessa fase, preparar para ter um filho, preparar para ter um bebê, é algo que você precisa também se preparar do ponto de vista de saúde mais plena. Capacidade de ter um bebê, capacidade de gestar ou de gerar é uma coisa, e possibilidade de gerar com o máximo de saúde, como vocês viram, é outra. Fecundidade ou fertilidade é algo que, digamos assim, não é uma coisa tão complexa. Agora, fertilidade saudável, como vocês já viram, demanda um cuidado. Mas mesmo aquele adulto que já desenvolveu doença metabólica, está aqui, adulto em maturidade, pode, através da mudança do estilo de vida, acarretar um silenciamento genético através da alimentação, que permitiria que esses mecanismos epigenéticos fossem suprimidos, ou seja, os genes ruins ficam meio que paralisados, sem agir, e aí você pode ter, retardar o início desses problemas de saúde que você herdou o risco, ou até mesmo melhorar ou retardar o desenvolvimento de uma doença já instalada. Então, vejam que a minha perspectiva ela vai muito em cima de uma mudança ampla do estilo de vida, e eu acho que o profissional extremamente necessário a ser exaltado nesse momento, em primeiro lugar, é o profissional da nutrição. Então a gente tem que trabalhar em parceria e tem que contar com um nutricionista para começar a ver essa modificação. Por isso que eu valorizo tanto o papel da nutrição, mas eu acho que a nutrição tem que ampliar a atuação e começar a atuar aqui, na família. Então tem que existir o nutricionista da família, e não só o nutricionista atuando naquele menino lá no início que já estava doente, naquela gestante que já estava prestes a ter um filho doente. Óbvio que ele tem que atuar ali também, mas a gente não vai conseguir ter uma prevenção ampla se a gente não começar a atuar desde o início, desde antes de gestar, além desses 1000 dias. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha proposta, e é por isso que eu termino com esse slide, sempre termino com ele, do pai da medicina, de Hipócrates, que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então é numa paisagem dessas, numa condição alimentar dessa aqui, alimentos da terra, pouco processados, proteínas de qualidade, que nós vamos começar a dar sinais para nosso genoma de que ele seja o mais saudável possível, transmitir esses sinais às próximas gerações e, quem sabe, reverter esse processo que o mundo está vivendo. Então eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Estão aí meus contatos, e-mail flaviopediatra@yahoo.com.br. A fanpage é facebook.com/flaviopediatra, mas quem quiser interagir mais, tem o blog www.pediatradofuturo.com.br. Eu agradeço a atenção de todos, e quem tiver dúvidas depois, através desses canais, pode me mandar, e muito obrigado a todos pela atenção.